É com muito prazer que a gente recebe o professor Pedro Holanda, né? Ele vai falar sobre uma parte do trabalho dele, né? E o Pedro foi estudante daqui da Unicamp, né? Fez mestrado, doutorado, graduação, mestrado, doutorado, né? Só que não era o cursão, né, Pedro? Era Ele ainda, não era um cursão. não era o cursão ainda, né? Então ele não é egresso Ainda. do cursão, né? É o mesmo curso que vocês falam agora, mas é o curso 4, né? Que é onde muitos de vocês vão parar, né? No curso de física, né? E depois ele terminou o doutorado em 2001, né? E ele fez pós-doutorado na Itália, depois ficou aqui na Unicamp mesmo, né? Fez mais 3, 4 anos de pós-doutorado aqui, né? Até virar Isso. professor. Certo, Pedro? Dois aqui, dois na USP, na verdade, mas sim. Ah, eu vi errado aqui, cara. Foi na USP mesmo. Desculpa. Beleza, então. Então, sem mais delongas, gente, é com muito prazer que a gente recebe o professor Pedro. Ô, Pedro, eu vou sair, eu Beleza. vou tirar o vídeo e o som, mas eu tô aqui, viu? Eu assisto as palestras, tá? Beleza? É Beleza. só você me chamar que eu respondo. Tá Beleza. joia. Bom, então vamos lá. E qualquer pergunta, gente, eu não vou ficar monitorando o chat, mas é só abrir o microfone e fazer a pergunta, tá? Que a gente conversa durante a apresentação mesmo, se quiser, tá? Então, muito bem. A minha palestra hoje vai ser Neutrinos Solares e o Método Científico, e a ideia é apresentar realmente esse programa de pesquisa em neutrinos solares, que é um programa de pesquisa que eu me envolvi desde o meu doutorado. Eu fiz o doutorado em cima do problema dos neutrinos solares e suas soluções, e fazer algumas conexões com o método científico, porque olhando depois, assim, o programa do neutrino solar é um programa de sucesso, né? E agora a gente olhando o programa já com algum tempo, algum distanciamento, eu pelo menos vejo muitos exemplos claríssimos de tópicos de aplicação do método científico nesse programa. Então, eu gosto desse seminário onde eu tento fazer essas conexões, apresentar parte da evolução do programa de pesquisa e associar isso com algumas questões de método científico. Eu não tenho formação em filosofia da ciência, isso aqui é a parte de neutrinos, eu garanto que está tudo certo. As conexões com a filosofia da ciência, bom, aí é curiosidade minha que a gente não resiste e faz essas conexões, ok? Então, muito bem, começando com a ideia do método científico. Então, se a gente tiver que colocar em palavras o método científico, não é uma tarefa simples. Se perguntar para um cientista qual é o método que ele utiliza, normalmente, sem muita reflexão, a gente responde algo que envolve esses pontos. Não se esgota nesses pontos, mas certamente envolve todos esses pontos. Por exemplo, identificação através de observações da natureza de um fenômeno a ser explicado ou melhor compreendido. Ou seja, o método científico começa do problema. A gente tem um problema que você quer explicar ou compreender melhor. E para isso a gente formula hipóteses, a gente constrói modelos teóricos que expliquem tais fenômenos e a gente tenta tirar desse modelo teórico previsões para experimentos futuros, porque são essas previsões são fundamentais para a gente corroborar se o nosso modelo teórico está bom ou não. Finalmente, a gente confirma ou não as previsões desse nosso modelo teórico. Em caso de confirmação, a gente ganha, né, uma confiança de que o nosso modelo teórico descreve bem a natureza. Em caso de não confirmação, a gente tem a oportunidade de melhorar o nosso modelo ou procurar para um outro modelo melhor. E, finalmente, qualquer dessas etapas tem que ser reproduzida por outras pessoas, outros grupos independentes. Então, em 5 pequenas regras, mais ou menos eu apresento aqui o esqueleto do que a gente entende por método científico hoje. O problema é que o método científico ele evoluiu bastante. Então, assim como a ciência de hoje é muito diferente da ciência de, sei lá, 2 séculos atrás, ou 5 séculos atrás, ou 20 séculos atrás, o método científico também mudou bastante. Então, alguns desses pontos eu vou voltar a tocar aqui durante a palestra. Tá? Então, bom, a apresentação é sobre neutrinos solares, então a primeira coisa é gastar aqui um slide para dizer quem é o neutrino. Então, o neutrino apareceu como uma hipótese, é uma hipótese
científica para explicar um problema. E o problema é o decaimento, as medidas que estavam sendo feitas do decaimento beta. Então, o neutrino é uma partícula fundamental, não existe, ele não é formado por nada, ele não pode ser quebrado em pedaços mais fundamentais, ao contrário do átomo, por exemplo, né, que tem o próton, o nêutron e o elétron. É uma partícula neutra e pouquíssimo interagente, onde pouquíssimo interagente significa que ele não sente através a interação eletromagnética e não sente a interação forte, que é a interação que está dentro dos átomos. Ele sente somente a interação gravitacional, embora a massa dele seja muito, muito, muito pequenininha, e sente a interação fraca, que é uma interação que está envolvida em processos de decaimento. Então, ela foi, como eu falei, ela foi proposta por, essa partícula fundamental foi proposta por Pauli, e a ideia é salvar a conservação de energia e momento angular, mas eu vou focar mais na conservação de energia nos decaimentos beta. E um decaimento beta é uma conversão de um átomo, dentro de um átomo, um próton se converte em nêutron e solta aqui um pósitron, por exemplo. Ou pode ser o contrário, um nêutron pode se converter em um próton e soltar um elétron. Pode ter várias outras variações desse decaimento beta. E a ideia é que você consegue medir com muita precisão a energia com que esse elétron ou esse pósitron é emitido. Isso aqui é um decaimento em dois corpos. Então, decaimento em dois corpos em física de partículas, ao contrário, né, de, por exemplo, uma separação explosiva em física 1, já que eu estou com alunos meus aqui, né, em uma separação explosiva em física 1, você pode ter esses dois produtos aqui saindo com várias energias diferentes. Em física de partículas, esse processo não pode acontecer porque toda a energia disponível é aquela energia dada pela relação de Einstein, E igual a mc ao quadrado. Ou seja, só tem uma solução possível que conserva energia e que conserva momento linear para uma separação dessa em dois corpos, um decaimento em dois corpos. Portanto, esse pósitron ou elétron, ele decai com uma energia fixa, ou seja, isso aqui, o decaimento em dois corpos em física de partículas, está associado com a emissão monoenergética. O problema é que se fez esse experimento, se observou decaimentos de vários átomos diferentes, e sempre esse elétron ou pósitron, eles saíam com uma distribuição de energia grande. Ou seja, certamente tinha algum problema com essa descrição do decaimento, sendo decaimento em dois corpos. E a hipótese do neutrino, então, é transformar esse decaimento em decaimento em três corpos. Porque agora, se você tem decaimento em três corpos, você tem uma indefinição da energia. Ou seja, você tem duas equações e três incógnitas, e, portanto, essa terceira incógnita podia varrer aí alguns valores dentro de um certo intervalo. E, portanto, se você colocasse esse neutrino a mais nessa interação, você explicava o decaimento em três corpos. O problema é que ninguém estava vendo esse neutrino. O que se observava mesmo é prótons e nêutrons, consegue se observar, e pósitrons e elétrons. E não parecia haver nada sendo emitido além dessas partículas. E, portanto, foi feita essa hipótese, só que essa hipótese, assim, era uma hipótese um pouco audaz, né? E essa carta aqui é uma carta onde o Pauli, que propôs essa hipótese, escreve a um congresso em que ele não pôde participar. Aqui está o original da carta, e aqui uma tradução minha, não muito cuidadosa, mas só para eu destacar algumas coisas. Então, a ideia é que ele manda uma carta, ele não pode ir ao Congresso, e ele manda uma carta para o Congresso, fazendo essa suposição que, olhando aqui esse trecho destacado em azul, no decaimento beta, ser emitido um nêutron em conjunto com o elétron, de modo que a soma da energia do nêutron e do elétron ser constante. Então, essa é a hipótese. E o nome que o Pauli escolheu foi nêutron, porque ele queria alguma coisa com radical neutro, partícula neutra, sem carga, e o nêutron não existia. Então, nêutron era um bom nome. Você tinha um próton, o elétron, e nêutron seria assim, uma boa escolha de nome. Mais tarde, por uma curiosidade histórica, né, você acabou adotando a palavra nêutron para
para designar o que a gente sabe hoje que é o nêutron, né? E, portanto, essa partícula proposta pelo Pauli passou a se chamar nêutron pequenininho, ou em italiano, neutrino. Então é daí que vem a origem da palavra neutrino. E tem várias coisas interessantes aqui nessa carta. Outra frase que eu acho legal destacar é essa segunda frase aqui em azul. O quão provável seria encontrar evidência experimental para tal nêutron se ele tivesse a mesma ou talvez 10 vezes maior habilidade de atravessar um material que um raio gama. Então, nessa segunda frase, aparece a dificuldade de fazer esse tipo de hipótese, porque os experimentos não estavam vendo essa partícula. E, portanto, ela necessariamente deveria ser pouco interagente. Então, o Pauli fala aí sobre uma partícula que tem a mesma ou 10 vezes menos interação do que um raio gama. O que é tremendamente conservador. Ele já teve muito receio, ele já teve muito cuidado com as palavras para fazer essa hipótese, mas mesmo essa hipótese é muito conservador frente ao que a gente sabe hoje do neutrino, que interage várias ordens de magnitude menos do que o raio gama. Então, o neutrino, por exemplo, ele consegue atravessar anos-luz de chumbo sem uma probabilidade razoável de interagir com qualquer uma das partículas do chumbo. Portanto, por exemplo, ele consegue atravessar a nossa Terra sem interagir com a Terra. E o terceiro ponto que eu acho interessante destacar é aqui no finalzinho da carta. Ele não, como eu falei, ele não pôde ir para essa conferência, portanto ele mandou uma carta, e o motivo que ele não pôde ir é que ele era indispensável em Zurique por causa de um baile na noite de 6 e 7 de dezembro. Ou seja, o Pauli tinha suas prioridades em ordem, certo? Ele precisava estar na festa, então não pôde ir na conferência. Muito bem. Então, dito isso, a gente tem essa hipótese do neutrino. Como eu falei, é uma hipótese razoavelmente audaz, porque ela propõe uma partícula que você não conseguiria detectar, pelo menos não conseguiria detectar com facilidade, certo? Mas tudo bem levantar hipóteses, certo? Porque isso faz parte da atividade científica. É um dos tópicos ali, dos pontos do método científico que eu apontei lá no primeiro slide, falava sobre levantar hipóteses. O problema é que essa ideia de levantar hipóteses não é tão antiga quanto a gente gostaria de crer, talvez. Por exemplo, o Newton rejeita a ideia de que ciência deva levantar hipóteses. Tem até uma expressão conhecida, que é hipótesis non fingo, que é a expressão em latim, que é a língua que o Newton utilizou, e onde ele relata, eu vou ler aqui o que ele escreve, de novo numa tradução não do latim, né, porque eu não sei ler latim, mas do inglês. Eu não fui capaz até agora de descobrir as razões para essas propriedades da gravidade a partir dos fenômenos, e eu não construo hipóteses, que é uma tradução possível aí do termo em latim. Pois o que quer que não seja deduzido a partir de fenômenos deve ser chamado de hipótese. E hipóteses, se metafísicas ou físicas, ou baseadas em qualidades ocultas ou mecânicas, não têm lugar na filosofia experimental. Nesta filosofia, proposições são inferidas a partir de fenômenos e logo tornadas gerais por indução. Ou seja, hipótese, repetindo o que ele falou, hipótese não tem lugar na filosofia experimental. E filosofia experimental é a ciência, né? É a descrição da natureza, desse processo de investigação da natureza, das propriedades da natureza. E o que o Newton acreditava, então, que era o papel do cientista, a partir dos dados experimentais e de uma indução desses dados experimentais, chegar numa descrição real da natureza. Isso é uma linha de pensamento que era o padrão na época. Por exemplo, o famoso penso logo existo do Descartes, do discurso do método, é uma linha de investigação que segue essa ideia de indução, ou seja, através do pensamento, somente do pensamento, sem nenhum apoio aí em métodos observacionais, você consegue pensar e chegar em verdade sobre a natureza. Então, a ideia do Newton é, agora, se baseando em dados experimentais, você consegue induzir, a partir desses dados experimentais, a verdade sobre a natureza. E os critérios científicos, então, por exemplo, destacados pelo Descartes e utilizados, né, pelo Newton, é que você
desde que isso, o critério para validar a sua conclusão é que essa sua linha de indução tem que ter clareza e distinção. Ou seja, você realmente consegue, a partir, por exemplo, das órbitas dos planetas, que os dados das órbitas dos planetas que o Newton tinha, né, à mão, você consegue induzir a verdade da natureza, que é a força da gravidade cai com 1 sobre r ao quadrado. Então, aqui não existe, no entendimento do Newton sobre o que é fazer ciência, não existe espaço para levantar hipóteses. Você tem que partir dos dados experimentais, a seguir um raciocínio indutivo e chegar na verdade da natureza. Ok, mas o problema é que essa linha de indução tem vários problemas. E um dos problemas, talvez o principal filósofo que destacou inicialmente esse problema da indução foi o David Hume. Ele fala, né, que as causas dos efeitos nunca podem ser vinculadas, as causas e os efeitos nunca podem ser vinculados com um raciocínio a priori. Ou seja, não existe essa conexão necessária entre o que você vê e a teoria, né, que está gerando aqueles fenômenos. Por mais que você estude objetos que se atraem com 1 sobre r ao quadrado, você não consegue, através de um raciocínio indutivo, tem uma falha metodológica séria aí, você dizer que, a partir do raciocínio indutivo, você conclui que a força gravitacional vai com 1 sobre r ao quadrado. Né? Então, de novo, uma tradução não muito rigorosa, causas de efeitos não podem ser ligados através de raciocínio a priori, mas postulando uma condição necessária que depende da uniformidade da natureza. Ou seja, a gente precisa acreditar que a natureza é uniforme para fazer qualquer vínculo entre dados experimentais e alguma teoria que sustente e explique esses dados experimentais. É aquela velho raciocínio de que, bom, o pessoal suponho que cisnes era uma coisa muito comum, né, para os europeus pensando sobre isso, mas, portanto, eles sempre usavam cisnes. Se você vir por toda a sua vida que todos os cisnes são brancos, você nunca vai poder concluir que os cisnes são brancos, porque sempre pode haver algum lugar, algum experimento que vai invalidar essa sua conclusão. Levado para o formalismo do método científico, você nunca vai poder concluir que uma teoria científica é verdade baseado no que você observou, porque sempre pode ter aquela observação que vai invalidar a sua teoria. E, portanto, se você liga fenômenos e teorias, você pode fazer essa ligação via uma lógica indutiva, que é a lógica defendida por Newton e Descartes, ou você pode, a partir das teorias, seguir uma lógica dedutiva para explicar os fenômenos. E a ideia que o Hume defende é que essa lógica indutiva não consegue ser bem fundamentada do ponto de vista filosófico. Ou seja, e a ciência é basicamente uma atividade dedutiva. Ou seja, você tem que encontrar hipóteses aqui que entram nessa caixinha das suas teorias e, através de uma dedução, você consegue chegar nos fenômenos. Mas é um trajeto proibido você partir dos fenômenos e, através da indução, construir suas teorias. Ok, fechando esse parênteses científico, desculpa, esse parênteses filosófico, vamos voltar a falar sobre os neutrinos. Então, o fenômeno que a gente vai querer explicar é a produção de energia solar. Então, a ideia é que a energia solar é produzida via reações nucleares, e basicamente a reação nuclear principal que acontece lá dentro é a conversão de prótons em nêutrons com emissão de pósitrons e neutrinos. E esse pósitron vai ser absorvido por elétron, isso vai gerar luz e vai termalizar, essa luz vai termalizar ali dentro da estrela, e, portanto, a energia liberada nesse decaimento é o que gera a energia solar. E, como subproduto, a gente tem a produção de nêutrons solares. Então, o modelo de geração de energia solar, ele tem a produção de neutrinos solares como uma de suas consequências. Tá?
E os neutrinos, como eu falei, são essas partículas sem carga neutra e inicialmente foi proposto sem massa, não naquela carta do Pauli, mas a primeira vez que foi formalizado como integrante do modelo de física de partículas, ela foi introduzida como uma partícula sem massa. E existem várias reações que geram neutrinos dentro do Sol, e eu destaco duas delas aqui que vão ser importantes para a nossa discussão, que é a fusão de dois prótons num núcleo de deutério, com emissão de neutrinos, ou o decaimento do núcleo de boro no núcleo de berílio com a emissão de neutrino. O processo é muito similar em termos, né, dos componentes que estão ali envolvidos nessa reação, só que para dar um apelido a gente vai chamar esses neutrinos de neutrinos PP e esses outros neutrinos de neutrinos do boro. A principal cadeia que gera energia, essas são a cadeia dos neutrinos PP, essa primeira reação. A cadeia dos neutrinos de boro, ela já acontece muito, assim, ela depende de uma série de cadeias de reações que aconteceram antes para gerar esses átomos de boro que depois, posteriormente, vão decair. Ok, então a ideia agora, a gente tem essa previsão, essa hipótese de geração de energia dentro do Sol, e a ideia agora é testar essa teoria. E pegando aqui uma frase do Popper, que também é um importante filósofo da ciência, todo teste genuíno de uma teoria é uma tentativa de falseá-la ou refutá-la. Testabilidade é falseabilidade. Ou seja, a gente tem que voltar aqui na nossa teoria e pensar como que a gente consegue falsear essa teoria, como que a gente pode provar que essa teoria é falsa. Por exemplo, a gente pode tentar detectar os neutrinos. Se você tentar detectar os neutrinos e não obter nada, você falseia sua teoria e, portanto, você vai ter que procurar outra teoria para explicar a produção de energia no Sol. Muito bem, então a detecção de neutrinos provenientes do Sol comprovaria o modelo de geração de energia do Sol. E a gente pode, então, antes de começar a falar dos experimentos, a gente pode fazer uma rápida conta do fluxo previsto em possíveis detectores aqui no Sol. Aqui na Terra, desculpa. Então, se a gente pega o fluxo previsto baseado no modelo solar, a gente tem que na Terra, a gente está recebendo algo como 25 milhões de neutrinos por centímetro quadrado por segundo. Então, isso aqui, se você pega um centímetro quadrado, por exemplo, é mais ou menos aí a área do seu dedão, certo? Se você aponta o seu dedão para o Sol, na direção do Sol, a cada segundo tem 25 milhões de neutrinos, pelo menos, vindo do Sol, cruzando o seu dedo. A nossa sorte é que esses neutrinos não interagem quase nada, portanto, todos esses neutrinos, eles passam pelo seu dedão como se ele não existisse. E a ideia seria, então, o experimento pioneiro, que é o experimento de Davis, bolado na década de 60 e que tomou dados aí a partir da década de 70, é colocar esses milhões de neutrinos por centímetros quadrados por segundo, tentar fazer com que eles interajam com 380 mil litros desse composto aqui, que a ideia é que o neutrino vai interagir com um átomo de cloro, esse composto, e com isso você vai conseguir de 4 a 11 eventos por dia. Se a gente tiver ali entre 15 e 35 milhões de neutrinos, você consegue 4 a 11 eventos por dia. Então essa é a vida dura de um físico de neutrinos experimental. É muito difícil detectar os neutrinos, mas não é impossível. Se você conseguir contar 4 átomos, digamos, 10 átomos de cloro sendo convertidos por dia em um tanque, você consegue, né, dizer que aqueles átomos foram gerados por neutrinos. E aqui meu cachorro participando do seminário. Ok, muito bem. Então, feito o experimento, os primeiros resultados experimentais já apresentaram um problema. Você conseguiu aqui um fluxo de 1,5 SNU, é uma unidade engraçadinha, porque a comunidade de neutrinos adotou, é Solar Neutrino Units, ou seja, é uma unidade que não significa nada, basicamente. Ela pode ser convertida em eventos, mas aí tem aí uma taxa de conversão, mas não é importante aqui para a gente.
O importante é que a previsão teórica previa 6 dessa unidade. E a gente obteve 1,5. Ou seja, claramente, esse primeiro experimento conseguiu detectar neutrinos, só que apareceu aí uma incompatibilidade entre teoria e experimento. Ou seja, de alguma forma você comprovou que existem fusões nucleares no interior do Sol. Mas essas fusões nucleares, o seu resultado não comprovava o modelo teórico, então tinha algum problema aí que a gente tem que resolver. Ok, e agora outra citação de um filósofo da ciência, do Durkheim, que diz que na física, e aqui ele fala especificamente da física, o que é interessante para nós, é impossível deixar da porta para fora, faltou aqui teve um probleminha aqui de formatação, da porta para fora do laboratório a teoria que queremos testar. Ou seja, quando um físico realiza um experimento para testar uma teoria, não é apenas aquela teoria que está sendo testada, mas toda uma gama de teorias e suposições. Isso tem um paralelo bem legal com o nosso problema do neutrino solar. Pelo seguinte, a gente tem um modelo de geração de energia do Sol. Então, a gente aplica esse modelo na nossa estrela e utiliza os dados de detecção dos neutrinos solares em um detector na Terra para tentar testar esse modelo. O problema é que, como o Durkheim fala muito bem nessa frase, a gente não está testando, quando a gente faz isso, a gente não testa o modelo de produção de energia do Sol. A gente está testando o modelo de produção de energia do Sol, as propriedades do neutrino sendo criadas nas reações nucleares, as propriedades do neutrino viajando entre a produção e a detecção, as propriedades dos neutrinos interagindo com os detectores, nossa capacidade de construir esses detectores bem, para tirar todo o ruído que não é proveniente de neutrino, e a nossa capacidade de interpretar aqueles dados como provenientes do Sol. E, portanto, o furo pode estar em qualquer uma dessas etapas, porque é impossível, quando você entra no experimento, você traz todo esse modelo teórico para testar. E você está testando, na verdade, cada passo desse modelo, e se você obtém um resultado negativo, na verdade, cada passo desse modelo você vai ter que reavaliar. E, portanto, nesse espírito, existem pelo menos duas formas de interpretar esse problema experimental. E essas duas formas estão muito bem relatadas num artigo do Bacall e do Davis. O Bacall é um físico teórico que ficou muito envolvido em modelos solares. Basicamente, durante várias décadas, as melhores previsões para o fluxo de neutrinos solares vinham do modelo do Bacall. E o Davis é o pesquisador principal atrás do primeiro experimento, que é esse experimento que eu acabei de descrever, que detecta neutrinos via interação com os átomos de cloro. E, portanto, essas duas frases foram tiradas desse artigo da Science, de 76, e a gente tem, então, dois possíveis pontos onde essa linha de modelo pode ter sido quebrada. Essa linha de raciocínios que começa na previsão dos modelos solares e termina na detecção dos neutrinos solares, pode falhar. Primeiro, os modelos solares estão errados, e a frase do Bacall e do Davis é que, para muitos físicos de partículas, astrônomos não entendem sistemas astronômicos tão bem como pensam. O que, enfim, a gente pode dar a palavra aos astrônomos, e acho que nessa época aí eles nem iam discordar tanto. Existia realmente uma incerteza muito grande sobre como você construir modelos de objetos astrofísicos com o que você tinha de conhecimento. A segunda opção é a física de partículas estar errada. E também, tirando uma frase desse artigo, astrônomos, por outro lado, acreditam que a discrepância é tão grande e elementar que o erro deve estar na física básica. Física básica é física de partículas. Então, assim, era uma pergunta em 76, era uma pergunta em aberto. Quem a gente deveria culpar pelo problema nos dados dos neutrinos solares? E agora, uma outra frase do Karl Popper, que eu também acho legal, que ajuda aqui a ilustrar como a ciência anda.
essa frase diz que algumas teorias genuinamente testáveis, quando falseadas, ainda são suportadas por seus admiradores. Por exemplo, introduzindo suposições auxiliares ou reinterpretando a teoria de uma forma que escape à refutação. Tal procedimento é sempre possível, mas resgata a teoria de sua refutação, pagando o preço de destruí-la ou, no mínimo, diminuindo seu status científico. Então, retomando aqui o slide anterior, o Popper tinha muita reserva sobre o que a gente está fazendo aqui. O nosso experimento deu errado. E agora o que a gente vai fazer é tentar resgatar nossos modelos para conseguir dar conta do experimento. O Popper defendeu que você, ao fazer isso, você está meio que trapaceando do ponto de vista de um bom programa científico. Porque ele acreditava que sempre, com bastante criatividade, você ia conseguir resgatar qualquer hipótese. Ou seja, qualquer dessas duas hipóteses, por exemplo, você conseguiria, colocando alguns físicos criativos para trabalhar em cima dessas duas hipóteses, você conseguiria ou salvar o modelo de produção de energia no Sol, modificando a física de partículas, ou salvar a sua física de partículas, modificando o modelo de produção de energia no Sol. Isso depende basicamente da criatividade dos cientistas, mas ao fazer isso, a gente está diminuindo a validade, aí, o status científico do nosso modelo. Pelo menos essa é a visão do Popper. Ok, mas o fato é que é assim que foi feito, é assim que a gente faz hoje em dia, né? Você realmente tenta salvar teorias que não reproduzem muito bem modelos experimentais, e eu vou apresentar aqui uma das hipóteses que tenta salvar o modelo de geração de energia do Sol, ou seja, eu vou tentar defender o quadrinho da direita, onde a física de partículas está errada e o modelo de geração de energia solar está certa. E a hipótese salvadora vem através do mundo dos neutrinos. Ou seja, os neutrinos, eles estão associados a leptons carregados, que leptons carregados é a família do elétron. O elétron é um lepton carregado, eu não vou entrar no mérito de dizer o que é um lepton, mas o elétron é um lepton e existem outros leptons que são primos desse elétron, ou seja, o muon e o tau são partículas muito parecidas com o elétron, só que elas são muito mais pesadas. E por serem mais pesadas, a gente não encontra muito elas por aí porque elas decaem. O muon, por exemplo, ele pode decair no elétron e gerando também neutrinos. O tau, idem. O tau é mais pesado ainda que o muon, portanto ele decai, gera um monte de outras partículas e a gente não vê no nosso dia a dia nem muon nem tau. A gente só vê o elétron por ser o mais leve dessa família de leptons. E a ideia é que você também tenha neutrinos associados a cada um desses leptons. Ou seja, o elétron tem o seu neutrino eletrônico, o muon tem o seu neutrino muônico, o tau tem o seu neutrino tauônico. E a ideia é que nossos detectores, como só tem elétron no Sol, todos os neutrinos que saem do Sol são neutrinos eletrônicos. E os nossos detectores foram desenhados para medir neutrinos eletrônicos, e não neutrinos de outro sabor. Então, possivelmente, algo que poderia estar acontecendo é uma mudança de sabor do neutrino entre essa viagem entre o Sol e a Terra. Porque se o neutrino sai como neutrino eletrônico e chega como neutrino muônico, o seu detector não vai ver esse neutrino. O seu detector, pelo menos aquele detector inicial, ele é cego frente a neutrinos que não sejam os neutrinos eletrônicos. Esse fenômeno, o nome que se deu a esse fenômeno é fenômeno de oscilação de sabor. Professor. E para isso, a gente precisa fazer a seguinte mudança aqui na física de neutrinos. O neutrino que foi criado... Tem uma pergunta aí, Pedro. Opa, desculpa. Alguém falou, professor, mas parou de falar. Eu achei que eu tinha ouvido, até voltei aqui para o Google Meet, mas eu não vi ninguém. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, diga. Então, o senhor tinha comentado que uma forma de detectar os neutrinos é através da interação deles com os átomos de cloro, né? Como que é essa interação? Tipo, o que acontece nela? Então, se a gente volta para
aquele decaimento beta que gerou o neutrino, é muito parecido com aquilo, só que é o decaimento beta inverso. O neutrino eletrônico, ele vai encontrar, deixa eu ver se é com um próton ou com um nêutron. Ele vai interagir com um nêutron daquele composto, em particular do átomo de cloro, e vai converter esse nêutron em próton. Portanto, é o que a gente chama de decaimento beta inverso. Ou seja, quando você quando você pega um nêutron do átomo de cloro e converte esse nêutron em próton, você, na verdade, está transformando o átomo de cloro em um átomo de argônio. E, portanto, esse átomo de argônio você consegue filtrar do seu experimento. Então, a ideia é realmente, esse processo devia acontecer umas 10 vezes por dia. Você não vai conseguir contar 10 átomos em um tanque enorme do seu líquido detector. Então, o que o experimento fazia deixava passar aí alguns dias, tipicamente 15 a 20 dias, para juntar uma quantidade razoável de átomos de argônio. E após esses 15, 20 dias, todo o experimento passava por um processo de filtragem. E a partir desse processo de filtragem, você conseguia detectar aí os seus, não muitos, 10, 100 átomos de argônio. Então, eu não consigo nem descrever muito bem o quão difícil é isso. É você pegar um experimento de 380 mil litros de um material e fazer um processo de filtragem que conta 100 átomos de argônio nesses 380 mil litros. Mas era isso que era feito, né, e foi um experimento de sucesso que conseguiu realmente detectar os neutrinos a partir dessa técnica. Entendi. Muito obrigado. Beleza? Muito bem, então, a mudança proposta é introduzir a massa para os neutrinos. Então, lembra que foi um caminho meio tortuoso. O Pauli não se importava que o neutrino tivesse massa. Naquela carta, por exemplo, ele até sugere, o neutrino deve ser uma partícula com uma massa de, na falta de uma hipótese melhor, uma massa parecida com a massa do elétron. Mas por quê? Porque, enfim, só para dar um valor. Certamente tinha que ser muito menor do que a massa do próton, senão ia estragar ali nosso equilíbrio energético no decaimento. Mas era uma massa pequena. Depois, quando foi incorporado na física de partículas, e, por exemplo, em todas as contas que calculavam a quantidade de neutrinos que saíam do Sol, os modelos de física de partículas previam que o neutrino não tinha massa. Tá? Também por economia, porque era mais fácil você introduzir na física de partículas uma partícula sem massa, era mais elegante você incluir ela sem massa. Mas se a gente suspendesse então essa hipótese, a gente agora supõe que o neutrino tem massa e se supõe, isso aqui não tem nada de muito ousado nessa primeira suposição, e a segunda suposição que é algo um pouco diferente, que é o neutrino deveria ser produzido com uma mistura de estados de massa. Tá? Isso aqui é mais esquisito. Isso aqui, na verdade, é dizer que o neutrino eletrônico... Não faz sentido dizer que o neutrino eletrônico tem uma certa massa. Porque esse neutrino eletrônico não tem uma massa bem definida. Ele, na verdade, é produzido como uma mistura de neutrinos com uma certa massa, M1, e outro neutrino com uma certa massa, M2. Portanto, aqueles 3 neutrinos, eletrônico, muônico e taônico, estão associados com 3 neutrinos com massa, que a gente pode chamar de 1, 2 e 3, através de uma matriz de mistura. Ou seja, você tem que realmente fazer uma rotação aí, você pode até pensar numa rotação mesmo, física, entre um eixo XYZ e um outro eixo XYZ rodado em relação a esse. E você, então, cria neutrinos como uma mistura de autoestados de massa. E quando você faz isso, acontece um processo interessante que a gente até conhece bem, que é o processo de batimento. Eu ia tentar mostrar para vocês aqui, mas eu não tive tempo de fazer funcionar, porque eu estou com headphone, né? E eu queria que vocês ouvissem um batimento que vocês podem reproduzir, por exemplo, vocês podem reproduzir isso em vários sites na internet, mas aqui nesse site que tem nos slides, você consegue regular 2 frequências sonoras,
para gerar o fenômeno do batimento. Ou seja, se você cria uma frequência sonora com 440 Hz em 440 Hz e outra em 441 Hz, você consegue ouvir um batimento. Ou seja, além de uma frequência média de 440,5 Hz, você escuta uma frequência muito mais longa que você identifica. Você identifica o volume, parece que você identifica, o nosso ouvido identifica esse batimento como o volume do som aumentando e diminuindo. Ou seja, você tem uma nota lá, 440 é uma nota lá, mas você tem essa nota lá que vai aumentando o volume e diminuindo. Vai... por causa dessa mistura de dois estados com frequência um pouco diferente. O que acontece, então, dos neutrinos é algo muito análogo a isso. Você tem dois neutrinos com massa bem definida, e, portanto, esses dois neutrinos estão evoluindo junto, só que a combinação desses dois neutrinos é que diz se você tem um neutrino eletrônico ou um neutrino de outro sabor. Vou chamar de neutrino muônico, por exemplo. E você pode ter um fenômeno de batimento, ou seja, a cada certa distância, muito maior do que a distância típica de oscilação, definida pela frequência do neutrino, você tem uma conversão do neutrino eletrônico muônico, que seria essa frequência do batimento. Você tem, em um certo ponto, a combinação de Ni1 e Ni2, ali, dos dois estados, dando o neutrino eletrônico, mais para frente a combinação mudou de forma que você tem um neutrino muônico. Portanto, a analogia com batimento é uma analogia muito boa, só que é um fenômeno muito mais difícil, muito mais sutil do que o batimento, porque o batimento, como eu falei, você coloca uma frequência a 440 e outra a 441. Ou seja, a cada 400 oscilações, você tem uma diferença de 1 numa frequência de oscilação. Certo? No neutrino, a coisa é muito mais complicada, porque, na verdade, você precisa esperar 10 a 14 oscilações, ou seja, milhões de bilhões de oscilação para conseguir uma diferença de 1 entre a evolução esses dois estados. Mas, de qualquer forma, isso é possível, isso gera uma conversão uma oscilação de sabor, portanto, o neutrino muda, à medida que ele evolui, ele muda de neutrino eletrônico e neutrino muônico e volta, e numa escala macroscópica, por causa do fenômeno do batimento. Essa escala macroscópica, então, é alguns quilômetros. Isso pode acontecer em metros, quilômetros ou centenas de quilômetros, dependendo aí das condições, da energia do neutrino. E o interessante disso é que essa hipótese ela já estava sendo apresentada pelo Pontecorvo, que é um físico, né, que também é super importante na física de neutrinos, em 1968. Ou seja, essa frase foi tirada de um artigo do Pontecorvo. O único efeito na superfície da Terra consistiria no fato de que o fluxo observado de neutrinos solares seria metade do fluxo total de neutrinos solares. Ou seja, essa hipótese ela veio antes da detecção dos neutrinos. Então, na verdade, aquela linha de etapas, aquelas etapas do método científico, elas não são cronologicamente respeitáveis. Ou seja, você pode, antes de chegar no problema, você já pode imaginar que você poderia ter esse problema e já pensar em soluções. O Pontecorvo fez mais ou menos isso. Ele falou, olha, um jeito de testar o nosso modelo de geração de energia do Sol é tentar detectar os neutrinos que saem do Sol, os neutrinos solares. Mas, se você não conseguir observar esses neutrinos solares, talvez seja um fenômeno de oscilação de sabor. Então, não sei, vamos ver. Então, ele já se precaver de antemão, caso o seu problema, seu experimento falhasse, ele já tinha dado uma possível solução ao problema do neutrino solar. E muito bem, agora estamos aqui naquele ponto onde você tem as duas hipóteses, ou a astronomia está falha, ou a física de partículas está falha, e o Bacall e o Davis, ao comentar sobre, né, a possibilidade de resolver o problema do neutrino solar via oscilação de sabor,
Essa frase também é tirada do artigo deles. Outros experimentos são necessários para determinar se a nossa astronomia ou a nossa física é falha. E, felizmente, podemos fazer previsões testáveis. Tá? E uma das ideias é que o experimento primeiro, esse experimento que a gente está discutindo os resultados, ele não era sensível aos neutrinos da cadeia PP, que são aqueles neutrinos que vêm diretamente da fusão de 2 prótons em um átomo de deutério, que é basicamente a principal geração de energia, é o principal canal de geração de energia do Sol. Então, uma ideia que apareceu também logo nos primórdios da física de neutrino solar é tentar medir diretamente esses neutrinos da cadeia PP. E para isso a gente tem 2 experimentos, GALEX e SAGE, que são experimentos que funcionaram aí durante a década de 90 e nos primeiros anos aí do século XXI. E eles foram desenhados para medir justamente esses neutrinos que saem da principal cadeia de geração de energia solar, que são os neutrinos do PP. E, de novo, como o experimento do Homestake, como o experimento lá de Homestake, desculpa, eu acho que eu não falei essa palavra, mas Homestake é o nome da mina onde esse primeiro experimento do Davis foi construído. Então, às vezes, a gente se refere a esse experimento como experimento de Homestake. Como experimento de Homestake, esses experimentos de GALEX e SAGE também observaram aqui uma supressão do fluxo de neutrinos. Ou seja, eles detectaram os neutrinos que saem da principal cadeia de produção dos neutrinos solares, o que invalida o modelo de geração, a solução ao problema do neutrino solar via outro modelo de geração de energia, tem que ser, de alguma forma, energia por reação nuclear. Mas, por outro lado, ele continua acentuando o problema da taxa total que não está batendo com o modelo teórico. Ou seja, a astronomia não explica a supressão do fluxo de neutrinos solares, e, no entanto, você precisa aí de algum mecanismo, porque assim, não explica porque a gente está obtendo uma taxa razoável desses neutrinos. O problema é que essa taxa continua baixa, portanto, a gente precisa daquela hipótese que vai resgatar a física solar via oscilação de Sabor. Ok, alguns problemas teóricos aqui que eu posso destacar, tá? Esses problemas teóricos eles surgiram já praticamente concomitantes com o modelo de oscilação de neutrinos. Tá? A mistura entre esses autoestados, e aqui eu estou usando um termo um pouco mais técnico, né, que são a descrição dos neutrinos via neutrinos com massa bem definida, massa 1, massa 2, massa 3, a mistura entre esses estados e os estados com um sabor bem definido, ou seja, um neutrino que interage com um elétron, um neutrino que interage com mu, e um neutrino que interage com tal, para resolver, para explicar esses dados que a gente vinha obtendo, que os experimentos vinham obtendo, essa mistura teria que ser grande. Tem problema nessa mistura ser grande? Cara, não tem, mas a mistura no setor de quarks, esse modelo é inspirado em alguma coisa que já acontece em outras áreas, que é, por exemplo, o setor de quarks. Quarks são as partículas fundamentais que formam o próton e o nêutron. Essa mistura é pequena. E seria interessante que, se é para importar um modelo que funciona em outro setor para o setor de neutrinos, um dos ingredientes dessa estrutura teórica é que essa mistura é pequena. Tá? Outro fator que causava um certo desconforto, a diferença no valor das massas dos neutrinos deveria ser pequena. Ou seja, um neutrino devia ter a massa praticamente igual à do outro neutrino. Aí a diferença assim, é quase imperceptível, né? Porque a gente precisaria de a escala ali a escala de espacial, onde aconteceria o processo de conversão de sabor, deveria ser a escala entre a distância Terra e Sol. E para que isso acontecesse, as duas massas tinham que ser realmente muito próximas uma da outra. Daí vem aquela ideia de que elas seriam diferentes uma da outra, uma parte em centenas de bilhões
na escala de massa. Outro problema, um terceiro problema, neutrinos solares são criados em um ambiente de alta densidade, eles não são criados no vácuo. E também se sabia que se você criar um neutrino, se você observar um neutrino em um ambiente com uma densidade altíssima, ele vai, essa densidade, ela vai diminuir, vai aumentar ela vai diminuir o ângulo de mistura e ela vai aumentar o valor entre as massas. E, portanto, ele vai acentuar os dois problemas que eu mencionei acima. E a pergunta é como salvar esse mecanismo de oscilação de sabor, que é um mecanismo bonito, né, que o pessoal queria que desse certo, como mecanismo para resolver o problema do neutrino solar. Mas observe que esses problemas aqui são problemas teóricos, eles não têm nada a ver com o problema experimental em si. É só uma questão de elegância e consistência interna da nossa teoria. Mas eu vou usar esses problemas teóricos que eram discutidos ali na década de 70, 80, para voltar daqui a pouco a falar de filosofia de ciência. Mas antes disso, vou apresentar uma das soluções a esses problemas teóricos que foi proposto por dois pesquisadores, o Mikheyev e o Smirnov, baseado num trabalho de um terceiro pesquisador, Wolfenstein, que observa que a evolução do neutrino de um ambiente com uma densidade muito grande para um ambiente sem densidade, ou seja, do interior do Sol ao vácuo, podia acontecer um efeito muito interessante, que é uma ressonância na conversão de sabor. A ressonância é a ideia de ressonância que a gente tem em outros ramos da ciência, em que duas frequências, quando elas se igualam, elas podem se alimentar e você cria uma ressonância que a coisa começa a oscilar com uma amplitude muito maior. Então, algo similar poderia estar acontecendo no Sol. Em algum momento, entre a produção do neutrino no interior do Sol e ele passar a viajar no vácuo, você encontra no interior do Sol uma região onde você produz essa ressonância. E essa ressonância faz com que praticamente todos os neutrinos sejam convertidos de sabor, mesmo com massas pequenas e ângulos de mistura pequenos. Desculpa, diferenças de massas grandes e ângulos de mistura pequenos. Ou seja, é um mecanismo que resgata aquela solução elegante ao problema do neutrino solar. Aqui, nesse slide que eu volto a problematizar aqui esses termos utilizados usando a filosofia da ciência, ou seja, que critérios a gente tem para dizer que essa solução é uma solução elegante? Esse critério não é um pouco subjetivo? E a resposta é que sim, esse critério é subjetivo, mas na verdade, ao contrário ali do que por exemplo, o Descartes ou Newton ou mesmo Hume falavam antigamente sobre os métodos científicos, você não tem como você se livrar por completo de um certo grau de subjetivismo quando você fala de ciência. Então a gente retoma ali a ideia da indução no método científico, retomando aqui, copiei e colei o gráfico que a gente tinha sobre como ligar os fenômenos às teorias. Via um processo de lógica indutiva ou via um processo de lógica indutiva de baixo para cima ou um processo de lógica dedutiva de cima para baixo. A gente cortou ali a ideia de se usar a lógica indutiva por causa dos trabalhos pioneiros ali do Hume, que depois geraram todo um consenso na filosofia da ciência de que a lógica indutiva não nos ajudava a chegar, né, a compreender melhor como funciona a natureza. A ciência funciona muito mais numa lógica dedutiva. Mas agora a gente retoma essa ideia da lógica indutiva quando a gente percebe que é inevitável incluir no nosso raciocínio processos indutivos, no raciocínio científico, na atividade científica. A gente não tira as teorias do nada, a gente não dorme e acorda com várias teorias na cabeça e pensa, essas teorias eu vou testá-las através de uma lógica dedutiva.
existe algo a ser explicado sobre como a gente sai dos fenômenos e cria nossas teorias. Ah, mas isso é subjetivo. Sim, é subjetivo, mas é o que temos, né? Mas isso ser subjetivo não significa que a gente não consiga discutir sobre quais são os melhores critérios que, nessa lógica indutiva, nos leva a formular teorias. E, portanto, construir e comparar modelos, para construir e comparar modelos, a gente precisa estabelecer valores para essa nossa lógica, para nos guiar nessa lógica indutiva. E, assim, existem muitos valores, muitos filósofos da ciência que propõem vários valores diferentes. Eu peguei, só para pegar um exemplo, eu peguei uns valores defendidos pelo Thomas Kuhn, que é um dos autores que destaca bastante o caráter subjetivo da atividade científica, e ele defende esses valores, que teorias científicas têm que se basear por exemplo, 5 valores que não esgotam todos os valores de uma atividade científica, mas dão em boa medida, valores compartilhados por todo mundo que faz ciência. Eu não vou ler em detalhe cada um deles, mas só vou mencionar os 5 valores, que são precisão, consistência interna, aplicação ampla, simplicidade e fertilidade. Então, assim, o nome que ele escolheu meio que explica, né, o que ele quer dizer com cada um deles. E só para retomar o modelo, a solução ao problema do neutrino solar via o modelo proposto pelo Mikheyev e Smirnov, é um modelo de aplicação ampla, por exemplo, porque é um modelo que tem uma certa consistência interna, porque é um modelo importado de um setor onde você vê esse modelo funcionar. Ele é simples porque ele também explica de uma forma, sem modificar muito o modelo anterior, ele explica uma nova gama de fenômenos. E o que se liga também à fertilidade. Ele consegue prever um novo fenômeno, ou seja, ele abre uma linha de investigação enorme que poderia ser levada adiante com outros experimentos. Como eu ressaltei, esses modelos, esses valores são valores subjetivos. O Thomas Kuhn defende que não há como escapar de valores subjetivos na ciência, e pelo menos são valores que a gente obtém para nos guiar nesse processo indutivo de formulação de teorias. E muito bem, agora o que a gente vai fazer é voltar aos testes experimentais do efeito MSW. Tá? Então, em 1986, o que a gente tinha era um experimento de neutrinos, que era o experimento do Davis, ou o experimento de Homestake, ou o experimento que usava aqueles átomos de cloro naquela solução. Esse experimento, essa figura foi retirada do artigo original do Mikheyev e do Smirnov, e ele coloca num espaço de parâmetros que o eixo x é o ângulo de mistura, na verdade o seno ao quadrado de 2 vezes o ângulo de mistura, porque por conveniência, tá? Não vou entrar no mérito, porque usar o seno ao quadrado em vez de usar o próprio ângulo de mistura. E no eixo y você tem a diferença do quadrado das massas dos neutrinos. Então, como eu falei, esses são os 2 ingredientes fundamentais para você ter conversão de sabor via oscilação de neutrinos. Os dados experimentais na época, ali de 1986, ainda tinham uma incerteza muito grande. Se você lembra ali das barras de incerteza, tanto a previsão teórica quanto os primeiros dados experimentais, agora eu não lembro os números, eu não vou voltar ao slide para ver, mas assim, era uma barra de incerteza de 50% ou mais do valor da sua medição. Então, nesse primeiro artigo, o que o Smirnov e o Mikheyev fizeram foi apresentar uma região permitida bastante conservadora. Qualquer coisa dentro desse primeiro triângulo reproduz bem os dados experimentais. E ele fez algo mais, os autores fizeram algo mais. Eles sabiam que aquela próxima geração de experimentos, que é o Galaxy e o SAGE, que eu já comentei rapidamente, eles iam ser construídos no futuro próximo.
e, portanto, ele fez uma previsão de quais seriam a taxa de conversão de sabor observável nesses dois experimentos. Essas duas linhas, elas preveem uma taxa de conversão de 10%, só para ter algum valor, tá? E dentro dos triângulos você tem uma taxa de conversão de sabor maior do que 10%. Então, qualquer coisa dentro do triângulo de cima, você está de acordo com os dados experimentais, e você tinha, então, comparar os dados experimentais de uma nova geração de experimentos, poderia nos ajudar a nos localizar aqui nesse triângulo, nessa região de parâmetros de ângulo de mistura e massa. Ok? Ok. Primeiro experimento, depois daquele experimento de Homestake, que gerou dados, é o experimento de Kamiokande 2. Isso foi em 1990. É um experimento muito interessante, que eu não comentei muito aqui, mas é um experimento que consegue detectar os neutrinos de uma forma bem diferente daquela utilizada em Homestake. O que ele observa no experimento de Kamiokande é o neutrino dar um chute num elétron, esse elétron sai com uma certa velocidade e você observa o elétron. Esse elétron ele sai com uma velocidade tão grande que ele produz um tipo de luz muito característica, que é a radiação Cherenkov, e essa radiação Cherenkov poderia ser detectada. Esse experimento publicou seus dados em 1990 e essa grande região permitida foi razoavelmente reduzida. Agora, você quebrou o seu triângulo e você tem aqui uma região contínua onde você poderia ter em qualquer ponto dentro dessa região contínua, você explicava os dados experimentais. E agora começa a década de ouro para os neutrinos solares. Muitos experimentos começam a ser construídos e começam a fornecer dados. Por exemplo, o Super Kamiokande. Eu acabei não colocando o Galaxy 6 aqui, ó, que existe entre esses dois eu deveria ter colocado os dados experimentais de Galaxy 6, falha minha, tá? Mas, enfim, cortando para 1999, Super Kamiokande, que é um experimento que, como o próprio nome diz, é um Kamiokande aumentado, com uma estatística muito maior, utilizando a mesma técnica de detecção. Esse experimento, ambos, Kamiokande e Super Kamiokande, foram construídos no Japão. Conseguiu reduzir essa região contínua em 3 ilhas. Você tem uma ilha que a gente passou a chamar de Small Mixing Angle, SMA, pequeno ângulo de mistura. Uma ilha que a gente passou a chamar de Large Mixing Angle, porque envolvia um grande ângulo de mistura, e uma ilha que a gente passou a chamar, a comunidade, passou a chamar de Low porque era uma escala de massa menor do que as outras duas. Um nome assim, não muito criativo, mas enfim, foi o nome que foi batizado essa pequena ilha aqui embaixo. Isso foi em 1999. Essa figura também foi extraída diretamente do artigo do Super Kamiokande, que fez a primeira análise em cima dos resultados de Super Kamiokande. Em 2001, Super Kamiokande continuou tomando dados, e com dados muito mais precisos, ele conseguiu melhorar ainda mais restringir ainda mais os valores possíveis nesse espaço de parâmetros. Por exemplo, aqui você vê que Large Mixing Angle, a solução de Large Mixing Angle continua boa, a região de Small Mixing Angle começa a ficar muito restrita, só sobrou uma ilhazinha de nada nesse espaço de parâmetros que ainda explica os dados experimentais. E a região de Low nem se vê direito, ela ainda está ali em algum lugar, mas não se vê direito onde é que ela está. Em cima dessa não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas essa área cinza é a área excluída somente com o experimento de Super Kamiokande. Então, o Super Kamiokande é um experimento que consegue excluir uma grande área sem se basear em nada mais, né? Não se baseia nem em modelos teóricos do neutrino solar e nem em resultados experimentais que vêm de outros experimentos. Então, é um resultado bastante robusto
que indica aí que small mixing angle, em 2001, essa região com pequeno ângulo de mistura, em 2001 estava com problema. Finalmente, em 2002, um outro experimento, SNO, que SNO, as letras se referem a Sudbury Neutrino Observatory, que é um experimento na mina de Sudbury, que é uma cidade canadense, que tinha uma mina onde foi instalado o detector. E em 2012, ela desapareceu completamente com a solução via pequeno ângulo de mistura. E sobrou somente uma ilha razoável com grande ângulo de mistura, a large mixing angle, e uma ilhota ainda possível com a solução low. E o curioso aqui é o fato da solução via pequeno ângulo de mistura ter desaparecido. E aqui vale, portanto, a gente voltar rapidamente ao histórico dessa solução, ao problema do neutrino solar. Você tinha o problema do neutrino solar e você tinha uma suposição, uma hipótese teórica, oscilação. Essa hipótese teórica não foi considerada elegante, porque ela envolvia um ângulo de mistura grande. E aí você veio um modelo teórico de interação do neutrino com a matéria solar, que previa uma ressonância e salvava o mecanismo de conversão com um ângulo de mistura pequeno. Então, beleza. Então a gente agora tem uma solução ao problema do neutrino solar via oscilação que mantém o ângulo de mistura pequeno. Então vamos lá, vamos aos dados experimentais, e os dados experimentais, no final das contas, excluíram a região de pequeno ângulo de mistura, e todo aquele preconceito teórico que se tinha, no final das contas, não era justificado, porque as soluções, pelo menos nessa etapa aqui, as soluções que ainda forneciam um bom ajuste experimental, eram as soluções com um ângulo de mistura grande. E, ok, mais um parênteses, eu estou indo e voltando, né, para uma discussão via filosofia da ciência e via método científico. Então, mais esse é um bom ponto para a gente voltar a discutir sobre o critério subjetivo na ciência. Será que a comunidade falhou, então, ao gostar da solução via small mixing angle por critérios subjetivos? Ou seja, era uma teoria elegante por manter uma conexão com o setor de quarks e trazer assim para o setor de neutrinos uma teoria, né, que mantendo uma conexão com outras áreas da física, explicava com elegância o problema do neutrino solar? Será que em algum momento aí a gente deixou o nosso subjetivismo contaminar a nossa teoria? Assim, é muito fácil falar que sim, porque deu errado. Mas o fato é que a gente faz isso o tempo todo. Como eu tentei defender, não há como a gente deixar a subjetividade de fora do nosso processo individual de formulação de teorias, né? Mas a ideia que tomou o corpo na filosofia da ciência é que, apesar dos critérios subjetivos serem inerentes à lógica indutiva e, portanto, a gente ter que conviver com eles, essa subjetividade pode ser neutralizada por outros pesquisadores. E, portanto, com isso, é muito importante você ter alguns critérios a mais ali como parte da atividade científica, que é a revisão por pares, a reprodutibilidade dos resultados e o debate contínuo de quais teorias são elegantes, quais não são, e quem sabe na ideia de que você está confrontando o tempo todo várias subjetividades, você consegue resgatar um pouco da objetividade científica. E tem uma frase que eu também gosto da Helen Longino, que diz diz isso que eu acabei de dizer, de uma forma bastante bonita, que é: objetividade, portanto, é uma característica da prática científica de uma comunidade, em vez da de um indivíduo. E a prática científica é entendida em um sentido muito mais amplo do que a maioria das discussões sobre as lógicas do método científico sugerem. Ou seja, no final das contas, não há como a gente se livrar do caráter subjetivo na hora de criar nossas teorias. Mas a gente precisa que o processo
de produção científica seja um processo de uma comunidade científica, porque é no debate nessa comunidade que você consegue neutralizar ou identificar as suas subjetividades e consegue, dessa forma, fazer com que os resultados desse debate produzam uma ciência, assim, se não 100% objetiva, o mais objetiva possível ali como produto final. Muito bem. Estamos em 2012, tá? E agora em 2012 apareceu um experimento crucial, que na verdade ele foi proposto na década de... Desculpa, 2002, tá errado aqui. Ah, não, tá certo, 2012. Durante a década de 90 e a primeira década do século 20, existia uma proposta experimental, que é a proposta de Cameland, que não se baseava nos neutrinos solares, é um experimento que detectaria neutrinos em reatores, criados em diversas usinas nucleares em torno do Japão. O Japão, na época, tinha muita usina nuclear, mais de 90% da energia utilizada no Japão provinha de usinas nucleares, e, portanto, todo o território japonês era cortado por neutrinos produzidos nas fissões nucleares. Mas isso é perigoso. Não, não é perigoso, não por causa dos neutrinos. A gente pode conversar sobre a segurança de reatores nucleares, mas o fato do Japão ser varrido constantemente por um fluxo de neutrinos criados nos reatores não era perigo nenhum, porque o neutrino não interage com a gente, basicamente. Mas o Japão, então, era um país ideal para a gente fazer um experimento que, detectando neutrinos solares, detectando neutrinos reatores, poderia testar de uma forma totalmente independente a solução via Large Mixing Angle ao problema do neutrino solar. Porque somente a solução via Large Mixing Angle forneceria um sinal de oscilação de sabor nesse experimento de Cameland. Ou seja, um experimento totalmente diferente, não se baseava em neutrinos solares, outra técnica de detecção, tudo diferente, e, no entanto, testaria diretamente a solução ao problema do neutrino solar. E já na sua primeira publicação, seus primeiros dados experimentais, já vem no abstract, no resumo, essa frase bombástica que diz que todas as soluções ao problema do neutrino solar, com exceção daquela com grande ângulo de mistura, estão excluídas. E, portanto, essa figura aqui mostra a região em vermelho, é a região de Large Mixing Angle, é a região que resolve o problema do neutrino solar. Em preto é a região, dentro da curva em preto, é a região que explica bem os dados de Cameland. E, portanto, você tem a região de Large Mixing Angle, basicamente está toda contida dentro da solução de uma região que explica Cameland, e, portanto, você tem uma corroboração definitiva da solução Large Mixing Angle ao problema do neutrino solar. Então, se é para dizer um dia crucial onde se resolveu o problema do neutrino solar, eu diria que o dia da publicação desses resultados de Cameland foi esse dia. Porém, assim, vamos dar uma última problematizada, já estou quase acabando, mas ainda dá tempo de dar uma última problematizada. Tá? Relendo essa frase inteira, o Cameland prevê um sinal positivo se e somente se a região Large Mixing Angle fornecer a solução ao problema do neutrino solar. Esse e somente se é altamente problemático em teoria da ciência, porque a subdeterminação é uma qualidade intrínseca dos processos indutivos. Você nunca... O que essa frase quer dizer? É que você nunca consegue, por ser um processo indutivo, você nunca vai conseguir dizer com certeza que você eliminou todas as soluções para aquele problema. Ou seja, quando o Cameland diz aqui que nós eliminamos todas as soluções ao problema do neutrino solar, para os filósofos da ciência faltou uma nota de rodapé aqui que diz que teria que ser introduzida. Eliminamos todas as soluções ao problema do neutrino solar, nota, que os físicos teóricos tiveram criatividade suficiente para bolar. Mas isso não significa que a verdadeira solução não esteja lá. Né?
o processo indutivo, ele não te dá uma certeza, ele não segue a lógica matemática de prova. Você não prova que a solução Lagrange-Mixed-Angle é a solução ao problema do neutrino solar. Você prova que todas as outras não são. Mas você sempre vai ficar com essa subdeterminação intrínseca, e existe essa frase do Reine muito clássica, que ele rejeita a ideia de um experimento crucial na ciência. Então, a gente diz que o experimento de Camelange é um experimento crucial por ter finalmente apontado a solução ao problema do neutrino solar, mas a gente sempre tem que lembrar que a discussão é um pouquinho mais difícil que isso. Ok, para encerrar agora, eu vou encerrar com essa frase do Lakatos, que eu gosto bastante, que ele meio que combate a ideia do Popper, pelo menos naquela ideia tão crua como o Popper apresentou. A marca do progresso empírico não são verificações triviais, mas o que chamamos de refutações não são a marca de fracassos empíricos como o Popper defendeu, uma vez que todos os programas científicos crescem em um oceano permanente de anomalias. O que conta realmente são previsões dramáticas, inesperadas, ousadas. Algumas destas são suficientes para fazer pender a balança. E, portanto, assim, a atividade científica ela nunca vai estar livre de anomalias. A atividade científica cresce em um mar de anomalias, em um oceano permanente de anomalias. E a gente sempre vai estar tentando ajustar nossos modelos para explicar melhor essas anomalias. E nesse ajuste é um processo social, é um processo que é feito por uma comunidade, ele não está 100% livre de raciocínios subjetivos na hora de você comparar teorias, mas é o que a gente tem para hoje. É como a gente conseguiu construir um método científico que levasse em conta todas essas questões para desenvolver uma ciência, para nos auxiliar a produzir uma ciência de qualidade. Para o que aprendemos com isso? Aprendemos, por exemplo, que a ciência se faz com teorias e experimentos, e agora, só para a gente polemizar um pouquinho, essas teorias e experimentos, elas não são possíveis sem investimentos públicos. Todos esses experimentos que eu mencionei, todos eles, 100% deles, a grande maioria do dinheiro que entra ali é um dinheiro público. É um dinheiro do governo japonês, ou é um dinheiro do governo russo, ou italiano, no caso dos experimentos de SAGE e de GALEX, ou é um dinheiro americano, no caso de Homestake, ou é um dinheiro canadense, no caso de SNO, mas todos eles é dinheiro público. É o Estado que investe em ciência. E precisa de uma visão a longo prazo. Essa pequena novelinha que eu contei aqui começou na década de 60 e ainda está em andamento. Eu dei, assim, para terminar o seminário, eu terminei ali em um certo ponto, mas ainda existem várias questões em aberto, em neutrino solar, que a gente continua debatendo. Ou seja, a ciência não acontece da noite para o dia. Ela acontece sim, mas ela precisa de um investimento seguro e uma visão a longo prazo. E ela, obviamente, utiliza o método científico. E uma questão final, só para finalizar com uma imagem. Como testar se o método científico é bom? E essa é uma pergunta que eu gosto de passar em seminários, porque talvez o primeiro impulso seria dar uma resposta que, no fundo, é uma resposta circular, utilizando, né, o método científico. Você faz os seus experimentos e vê se funciona e vê se isso melhora, né, reproduz os dados experimentais e tal. Mas isso é um argumento circular. Você não pode usar o método científico para testar se o método científico é bom. Porque quem desenvolve o método científico, por definição, não são cientistas, né? Quem desenvolve o método científico são filósofos da ciência. E é uma área em que, enfim, toda a nossa ciência é baseada nesse tipo de argumentos de qual método funciona e qual não funciona. Então, a gente tem aí as físicas, engenharia, ciências biológicas, ciências sociais, como uma pontinha de um iceberg, sustentados por um campo de pensamento muito maior, que é o pensamento da filosofia.
que é as indagações filosóficas. E é isso que eu tinha preparado. Obrigado. Olá, tudo bem, gente? Muito obrigado, Pedro. Foi muito boa a apresentação. Muita coisa que eu não sabia, na verdade, né? Bom, que bom. De aprender filosofia, né? Não chega a esse ponto, não. Mas é só de curioso. Gente, vocês têm perguntas para o Pedro? Vamos lá, faz o microfone. Normalmente o que a gente faz, Pedro, as pessoas perguntam aqui no chat, e aí você lê a pergunta e responde, né? Lê em voz alta para ficar registrado. Ou eles perguntam por voz mesmo. Beleza, qualquer um dos dois tá bom para mim. O problema é que a gente não vê aqui no chat, fulano está digitando, né? Fica aquele suspense. E lembrando, gente, não conta na prova de Física 1, tá? Na prova de F128, entendeu? É totalmente descorrelacionado, tá? Nem positivo, nem negativo. E aí? Não tem pergunta, não? Ih, rapaz. Oi. Alô? Oi, Gustavo, pode falar, estamos te ouvindo. Então, eu sempre tive uma dúvida, tipo, assim, naquela época, as coisas sem massa, elas sempre viajam na velocidade da luz. É tipo uma coisa que não tem nada a ver, na verdade. Mas uma outra pergunta. E aí, tipo, não conseguiu medir a velocidade do neutrino naquela época? Não, assim, é uma ótima pergunta e... Pra descobrir que medir a velocidade dele pra descobrir se ele tinha máximo, né? Desculpa, essa última parte eu não entendi. Não, tipo, eu tenho uma... Quando as coisas não têm massa, elas viajam na velocidade da luz? Ou não? Sim, por definição, o que a gente entende hoje na teoria da relatividade é que a velocidade da luz, na verdade, é um termo muito ruim, porque é velocidade de qualquer partícula sem massa. Luz é um dos exemplos. E o neutrino, portanto, também viajaria. Se ele não tivesse massa, ele viajaria na velocidade da luz. Isso tem algumas coisas interessantes, né, para dizer. Hoje o neutrino tem massa, mas a massa dele é muito, muito, muito pequena. A gente não sabe qual é a massa do neutrino, mas é pelo menos 1 milhão de vezes mais leve do que o elétron. Então é bem pequenininha mesmo. E tentou-se medir. Tem vários experimentos de acelerador de partículas que detectam neutrinos, consegue medir essa velocidade e está batendo com a velocidade da luz mesmo, ou muito próximo disso. Eu não sei se vocês viram um grande alvoroço que teve na física há uns 5 a 10 anos atrás, que um experimento italiano obteve uma medida da velocidade do neutrino maior do que a velocidade da luz. Isso criou a CI. Na primeira semana depois da publicação desse resultado, já tinham 500 artigos explicando como é que você tinha que mudar a teoria da relatividade para que explicasse isso. E no final das contas era um erro sistemático, era um cabo mal preso que estava gerando um ruído que foi mal interpretado e a relatividade continua valendo. Então. Mas era só isso mesmo, só para saber se eles não tinham conseguido descobrir a velocidade ainda. Você conseguiu medir, consegue se medir, só que ela está compatível com o que deve ser, que é muito próximo da velocidade da luz. Mas é uma medida muito difícil, então tem uma incerteza muito grande. O ideal seria você conseguir medir um valor menor do que a velocidade da luz, e isso te daria uma indicação de qual é a massa da partícula. Mas isso ainda não foi feito. Não tem a precisão suficiente, né? Isso, exato. Entendi. Beleza. Obrigado. Beleza. Então, respondendo a Bianca, perguntou se a diferença entre os sabores de neutrinos é apenas a massa. Então, são conceitos, assim, você tem
os sabores dos neutrinos. A definição de um sabor dos neutrinos é um neutrino que interage com um elétron, um neutrino que interage com muon e um neutrino que interage com tal. Em princípio, todos esses neutrinos poderiam ter a mesma massa e poderiam, inclusive, podia ser que essa massa fosse zero. Mas o que acontece de fato é que você tem neutrinos com 3 massas diferentes, e o problema é que esses neutrinos, assim, eles não são exatamente os neutrinos eletrônicos, muônicos e tauônicos. Então, o que diferencia um neutrino eletrônico, muônico e tauônico não é a massa, é a capacidade dele de interagir com elétrons, muons e tau's. O que acontece é que esses neutrinos também estão relacionados com neutrinos de massa, com autoestados de massa, né, via uma mistura. É aquela descrição que eu fiz com dois sistemas de referência. Vamos pegar só bidimensional, que fica mais fácil. Você pode pensar um neutrino como eletrônico e muônico, ou um neutrino como neutrino 1 de massa bem definida 1 e neutrino de massa bem definida 2, e você tem um ângulo de mistura entre esses dois sistemas de coordenadas. Tá? Então, o que define se ele é eletrônico ou muônico é a interação, o que define se ele tem uma massa bem definida é esse outro sistema de coordenadas. Não sei se melhorou. Qual a maior dificuldade hoje com o estudo dos neutrinos? E se há muitas pesquisas no Brasil? O Edmilson pergunta aqui no chat. Existe pesquisa no Brasil, existe um experimento bonito de medida de neutrinos, que é o experimento de Angra. Como eu mencionei, por causa do experimento de Cameland, reatores nucleares são grandes fontes de neutrino. E existe um laboratório de detecção de neutrinos pertinho de Angra, fica num container ali, encostadinho no reator. E eles estão fazendo um experimento, estão tirando alguns resultados interessantes, mas a grande dificuldade é porque o fato do neutrino ser pouco interagente, a gente ainda, em termos experimentais, vence esse obstáculo na força bruta, ou seja, com experimentos muito grandes. E, portanto, experimentos muito grandes é igual a experimentos muito caros. E portanto, normalmente, esses experimentos, eles envolvem um pool de muitos países para colocar dinheiro. Hoje em dia, nenhum país sozinho consegue criar um experimento desses. Então, é como mais ou menos o LHC. O LHC, apesar dele estar lá, localizado no CERN, ele é um experimento mundial. Todos os países colocam dinheiro ali. Os experimentos de neutrino estão indo mais ou menos para essa linha. Grandes colaborações internacionais para dar conta do fluxo de dinheiro que é necessário. E os prazos também são muito grandes, né? Porque você, por exemplo, vamos falar de Cameland, que é esse último experimento de reator. As primeiras ideias de Cameland surgiram ali no começo da década de 90, e o primeiro resultado foi em 2012. Ou seja, você tem que estar preparado para fornecer pesquisadores e financiamento por um período de 20 anos, contínuo, para você conseguir um resultado de ponta em neutrinos. Né? E por isso, assim, normalmente esses experimentos eles são tocados em comunidades que já têm, né, uma característica de financiar esses experimentos. O Japão, por exemplo, sempre teve essa visão de longo prazo. Estados Unidos, sofrendo ali ultimamente, mas também tem essa visão de garantir um dinheiro a longo prazo para a construção de experimentos. A Europa, esses grandes laboratórios europeus. Então, a maior dificuldade para fazer física experimental de neutrinos no Brasil é que o experimento não vai estar no Brasil. Mas isso é meio que inevitável. Hoje em dia, fazer ciência é estar preparado para viajar bastante, né, para tomar dados ou para fazer discussões com gente ao redor do mundo. E existem muitos físicos experimentais de neutrinos que participam dessas grandes colaborações experimentais. Existem também muitos físicos teóricos, como é o meu caso, que aí é mais fácil, né? Porque aí o que a gente precisa é de um bom computador e uma boa conexão à internet, e isso já garante, né, as condições para fazer pesquisa.
Ô Pedro, tem umas palestras, umas perguntas aqui no chat, cara. Ô, meu Deus, eu acho que eu deixei de atualizar aqui o chat, desculpa. Fiquei O na do Henrique aqui, o Edmilson. Edmilson. Henrique. Henrique, Obrigado, Edmilson. Henrique. Já foram detectados também antineutrinos, e a outra uma explicação meio que teórica para a pouca interação do neutrino. Assim. Começando do Henrique, assim, a gente acaba comendo o anti na hora de uma palestra, né, mas todos os experimentos gerados em reatores são, na verdade, antineutrinos. E, portanto, a resposta é sim. Todo o Cameland detecta antineutrinos. Isso é uma questão muito importante pelo seguinte: a gente tem no nosso modelo de física de partículas que o mundo das partículas é igual ao mundo das antipartículas. Ou seja, as massas dos neutrinos seriam iguais às massas dos antineutrinos. Tem um teorema fortíssimo teórico que garante isso, é o teorema de CPT. É um teorema de uma simetrias do nosso modelo de física de partículas. Isso é um ingrediente teórico que a gente confia bastante, mas tem que testar, né? E isso foi testado, então, com todos esses... com o experimento de Cameland, meio que indiretamente, e ou seja, resumo, a gente detecta, sim, antineutrinos. É razoavelmente fácil detectar um antineutrino, fácil. Não é muito mais difícil que detectar um neutrino, detectar um antineutrino. Então, a dificuldade é a dificuldade intrínseca dos neutrinos. A explicação teórica para essa pouca interação é a das interações fundamentais mesmo. Hoje a gente entende, nosso modelo de física de partículas prevê 4 interações fundamentais. A interação gravitacional, que essa é a única que uma piada de física de partículas. A interação gravitacional, que é a única que a gente não entende mesmo, porque a gente não consegue explicar a interação gravitacional com uma teoria de campo, né, uma teoria quântica de campos. E, fora isso, a gente tem 3 outras teorias, outras interações. A interação eletromagnética, que é a mais comum aí do nosso dia a dia, tirando a gravitacional. A interação forte, que é a interação que mantém os núcleos dos átomos coesos. Ela é uma interação que a gente não sente porque ela só age ali dentro do átomo. E tem a interação fraca, que é a interação que está por trás dos decaimentos. E essa interação fraca, ela tem esse nome de ser fraca, mas tem outro jeito um pouco mais teórico de dizer por que ela é fraca. Tá? Quando a gente explica essas interações via teoria quântica de campos, a gente utiliza partículas para explicar essas interações. Ou seja, a interação eletromagnética, quem diz que um próton tem que interagir com um elétron é um fóton. Hoje a gente diz que o fóton é o quantum da interação eletromagnética. A interação, quem carrega a informação da interação é sempre uma partícula elementar. Para a interação eletromagnética é o fóton. E esse fóton tem massa nula. Para a interação fraca, que é a interação que é o neutrino que sente, as partículas que carregam a interação fraca são partículas muito pesadas. E o fato dessas partículas serem muito pesadas faz com que a interação seja muito fraca. A massa, no final das contas, quando você calcula a probabilidade de interação, a massa dessa partícula entra no denominador. Então, assim, é uma ideia que está por trás do fato da interação ser fraca. Não é uma explicação, porque para explicar eu teria que me alongar muito mais na teoria em si. Mas a ideia que está por trás é isso. A partícula que carrega a interação fraca é uma partícula muito pesada. Legal, mais 2 perguntas aqui. Luca perguntando se eu acredito que a construção do Duna em Chicago pode trazer no futuro alguma boa teoria para o fenômeno de oscilação de neutrinos. E o Eduardo Toffolo perguntando se essas partículas mensageiras são os bósons. Bom, primeiro, começar da segunda, que é mais fácil, que a resposta é sim, são os bósons intermediários de interação. É a partícula W carregada e a partícula neutra Z. Então, são
duas partículas, três, na verdade, se você pensar no W carregado positiva e negativamente, que fazem a interação, que carregam, são os bósons por trás da interação fraca. E o Dune, sim, o Dune é um grande experimento de física de neutrinos, que é autoproclamado, né, para tentar ganhar espaço na mídia, talvez, né, como o novo LHC, porque é a grande colaboração internacional onde grande parte da comunidade de física de partículas vai centrar esforços na próxima década. E sim, ele vai ser fundamental para esclarecer algumas coisas que ainda não se sabe na oscilação de neutrinos. Tá? A oscilação de neutrinos está comprovada. Tirando o neutrino solar, que foi onde eu centrei aqui a minha palestra, tem indicações de oscilação de neutrinos em reatores nucleares e aceleradores nucleares, em neutrinos atmosféricos, que também são neutrinos naturais criados no topo da nossa atmosfera, e, portanto, assim, eles são fundamentais na cosmologia. Então, a gente confia muito que o que a gente sabe de oscilação de neutrinos é muito bom. As perguntas que a gente tem em aberto são algumas. Por exemplo, você não sabe se o elétron é mais leve que o muon e é mais leve que o tau. A gente ainda não sabe se o neutrino 1 é mais leve que o neutrino 2 e que é mais leve que o neutrino 3. A gente chama isso aqui de hierarquia de massas. A gente não sabe se a hierarquia de massas é essa normal ou se é a invertida. Que a invertida seria o neutrino 3. Desculpa, o neutrino 3 seria o mais leve dos três neutrinos. Dune certamente vai responder essa pergunta. Outra pergunta muito importante também que o Dune vai responder é se o mundo dos neutrinos é igual ao mundo dos antineutrinos. Isso volta também à pergunta do Henrique. Eu falei que os neutrinos são iguais aos antineutrinos. Isso, assim, é verdade até um certo ponto. Existe uma fase que pode diferenciar o mundo dos neutrinos do mundo dos antineutrinos. Assim, as massas são iguais, mas a matriz de mistura, que define esses ângulos de mistura, ela não precisa ser real, ela pode ser complexa. E se ela for complexa, o mundo dos neutrinos é diferente do mundo dos antineutrinos, pelo menos quando a gente está falando de oscilação. E Dune vai conseguir medir essa diferença. Dune vai certamente dizer se o mundo, pelo menos, se o resultado for negativo, ela vai conseguir dizer, dentro de uma certa limitação experimental, que não existe, que o mundo dos neutrinos e antineutrinos é idêntica, ou se for diferente, ele vai conseguir fazer essa medida com uma precisão muito boa. Portanto, fiquem conectados. Dune é uma palavra-chave para acompanhar física de neutrinos na próxima década. E aí, gente, mais aí, ó, pergunta? Tem a do Eduardo Toffolo. Você já respondeu também, Pedro? Eu respondi, sim. São os bósons intermediários. É que está junto, né? Eu comecei por ela, que era mais simplesinha de responder. Entendi. Que a resposta era sim. Nós temos aqui um interessado em física de partículas, hein? Vem para o lado negro da força. Bósons não interagem entre si. Então, não é totalmente verdade, tá? Por exemplo, isso é assim, tem um jeito muito interessante de responder, de mostrar que isso não é totalmente verdade, porque o bóson da interação forte é o gluon. Tá? Assim, como eu falei, da interação eletromagnética é o fóton, da interação fraca é o Z e o W, e da interação forte é o gluon. E a autointeração do gluon é fundamental para a gente entender o núcleo atômico. O núcleo atômico é uma coisa complicadíssima de se entender, porque tem, por exemplo, você tem uma coisa que chama liberdade assintótica, que lá dentro as coisas não interagem muito fortemente. Você tem que a massa do núcleo, a massa de um próton não é a soma da massa dos quarks. É a soma da massa dos quarks mais um monte de interação lá dentro, e parte dessa interação é a interação do gluon com gluon, que tem uma autointeração que é fundamental para entender o que está acontecendo ali dentro. Portanto, eles interagem entre si, sim. O problema de quantizar a gravidade é um pouquinho mais complicado. Não é o problema de você ter a luz
curvando o espaço-tempo. Isso está dominado, a gente consegue colocar a luz dentro da gravidade, o Einstein fez isso para a gente e está muito bom. O problema de quantizar a gravidade é mais difícil e eu não vou me aventurar a responder porque envolve infinitos, você não consegue se livrar de uns infinitos na sua teoria. Na teoria de partículas, por exemplo, vamos pegar o eletromagnetismo. Você consegue se livrar de alguns infinitos que aparecem na sua teoria de um jeito muito elegante. Você pega a sua teoria para calcular a massa do elétron. Quanto dá? Dá infinito. Meu Deus, essa teoria não funciona. Não, pera, funciona, porque esse infinito, na verdade, é 0,511 megaelectronvolts. Então você tem um jeito muito mais formal do que isso que eu estou falando, de substituir esse infinito por um valor finito, que é um valor que você mede. A gravidade, tentar quantizar a gravidade não te permite fazer isso. Então, aparecem infinitos por todos os lados que você não consegue se livrar. Tá? A partícula mediadora de partículas mediadoras é ela própria? Bom, é uma pergunta complicada de responder. Assim, se um W, que é a partícula mediadora da interação fraca, ele é carregado. Então, se ele interage com um elétron, ele interage via fóton. Então, a partícula mediadora dessa interação é o fóton. Mas um W pode interagir com outro W via um Z. Então, ele faria uma interação via partícula mediadora. Então, a resposta é: as partículas mediadoras também podem interagir. E nessa interação vão entrar outras partículas mediadoras. Então, assim, a gente pode pensar em dois caráteres de partícula. Isso até dá para se alongar mais. Tem a partícula virtual, que é o nome que a gente deu para uma partícula funcionando como mediadora, e a partícula real, que é uma partícula que você pode criar e detectar. Essas partículas mediadoras podem ser criadas e detectadas, como partículas reais. E podem também intermediar interações. Então, se ela é mediadora ou se ela é uma partícula real, depende aí do papel dela em uma interação específica. O que falta para os avanços acontecerem de uma forma mais intensa no Brasil? Continuidade em ciência é fundamental. Então, a gente precisa ter um jeito de garantir que, olha, eu tenho um plano que envolve uma dedicação de 20 anos para se concretizar. E esse plano, assim, tem a parte de dinheiro, mas a parte de dinheiro, no final das contas, não é o fundamental. Sem o dinheiro não acontece, mas com o dinheiro também tem outro ingrediente que até custa mais do que montar equipamento, que é a formação de pessoas. A gente precisa de garantir que pessoas sejam formadas com qualidade durante períodos de 20 anos e garantir que essas pessoas sejam absorvidas na ciência por prazos muito longos. Essa visão de longo prazo é uma coisa que a gente ainda não aprendeu a fazer no Brasil, pelo menos para projetos muito grandes. Então, gente, mais alguma pergunta? Ixi, tem mais uma aqui, ó. Tem uma sugestão: desafio dos grandes laboratórios nacionais do Brasil. Legal, vou salvar aqui esse texto para ir atrás. Eu não conheço do Silon. Esse Silon é o Silon do Sirius? Já, primeiro resultado do Google. Legal, esse texto aqui eu vou dar uma olhada depois. Obrigado pela dica. Muito bem, acho que é isso, né, Felipe? Já que não tem, né? Então, beleza, muito obrigado, Pedro. Valeu por ter aceitado dar de novo, né? Dar um outro seminário em FM. Imagina, sempre à disposição. Foi muito legal, já deu outro, né? Então foi muito legal. Eu achei bacana e imagino que os alunos também, né? Estudar para ficar fera em física de partículas. O Edmilson está perguntando aí, qual área matemática tem que estudar logo para ficar fera? Em física de partículas. Vai falar... teoria de campos, porque, bom, eu vou falar umas coisas que é meio, assim, você pode estudar isso como física, eu nem diria que é uma área da matemática pura, né, mas teoria de grupos em modelos teóricos é fundamental, teoria de campos, bom, é difícil dar uma resposta única para isso, mas as duas coisas, a relatividade, relatividade não é matemática, mas o formalismo matemático da relatividade é fundamental, então
Então, para uma resposta rápida, eu diria esses três. Teoria de campos, a teoria de grupos e todo o formalismo da relatividade. Beleza? Então, vá lá. Depois, precisando de bibliografia, a gente passa com prazer. Ô Pedro, você quer fazer algumas considerações finais? O que eu poderia fazer uma consideração final legal? Assim, talvez seguindo essa linha que eu coloquei aqui nas últimas dos dois slides, que física é só um pedacinho de um campo mais amplo, que é a pesquisa científica, que é só um pedacinho de um campo mais amplo, que é a nossa investigação racional, né? Então, e essas coisas estão todas conectadas, não dá para desconectar. No final das contas, a gente faz pesquisa em ciência, porque é necessário fazer essa especialização, né, para a gente conseguir avançar, mas é um erro terrível para, né, o pensamento acadêmico você imaginar que a ciência aplicada vai caminhar sem a ciência pura, que essa vai caminhar sem esses campos mais amplos do conhecimento, né? Então, por exemplo, assim, para quem está entrando agora, nós estamos agora numa disputa, né, uma disputa sobre como se financia ciência no Brasil. Isso implica diretamente os nossos alunos, porque está contaminando a iniciação científica. Para quais áreas nós temos que dedicar os recursos para fazer iniciação científica? A resposta que eu tento dar é, olha, você não pode, seria um erro você privilegiar áreas de tecnologia frente a áreas de física pura, e não é porque eu faço física pura, não, mas é porque está tudo conectado. Você se base, para fazer uma física aplicada, você tem embaixo disso toda uma discussão histórica que te dá uma base para continuar fazendo essa pesquisa. Então, se fosse para dar uma conclusão, eu iria nesse sentido. Aí deixa eu adicionar um negócio que o inverso também é verdadeiro, né? Toda a física teórica, né? O que diferencia a física teórica da matemática, né? É essencialmente isso, né? Você tem uma base experimental, né? O Pedro falou de um monte de experimento aqui, né? E todos esses experimentos são feitos com tecnologia, né? Que vem tipicamente de pesquisas em física aplicada. Então é um ciclo, né? Exatamente. E está tudo junto. Quando você enxerga realmente a atividade científica como uma atividade de uma comunidade, é uma atividade social, você percebe que o matemático alimenta o físico, Exatamente. Que alimenta a tecnologia, que realimenta a matemática, e é intrínseco à atividade científica.